Você vê alguma intenção ou algo assim na ordem do cosmos? Sim, então, intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo. Por muito tempo, filosoficamente, as pessoas imaginaram que o universo era um lugar perfeito. A Terra era um refúgio para a vida, especialmente a vida humana. E tudo é exatamente certo para nós. E isso te deixaria pensando que há alguma intenção no universo, que o universo está atendendo às nossas necessidades. E claro, como você suspeitaria, isso é muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos dessa religião, em particular, têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião ou mais corretos ao fazer isso. Ao observar o universo em grande escala e notar essas estruturas, é preciso questionar: e se todas as galáxias estivessem igualmente espaçadas, em vez de dispostas nesses filamentos? Você pode ter se perguntado o mesmo. Veja, há alguma intenção aqui? Observe como é lindamente ordenado. Pergunte a si mesmo, há alguma configuração do universo em que você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta não visa realmente uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê lá fora parece ordenada para você, então você não pode fazer a pergunta. Você precisa ser capaz de fazer a pergunta de tal forma que, se fosse de outro jeito, você a rejeitaria. O registro fóssil contraria a ideia de que a Terra é um refúgio, apesar do que algumas pessoas dizem. 97,8% de toda a vida que já existiu está extinta. Esse é o sinal não de um planeta que ama sua vida, mas de um que quer que a vida saia daqui. Certo, esse é o anti-refúgio. Estamos vivos não por causa, mas apesar disso, de tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas, inundações. Todos os anos, eles matam milhares de pessoas, milhares. Você está meio que me desanimando? Eu não terminei. Sem mencionar os impactos de asteroides. Eliminou os dinossauros. 65 milhões de anos atrás, a Terra está em um campo de tiro. Você quer dizer que há intenção? Sim, a intenção é nos matar. Aí está a sua intenção. Uau! Então, quanto mais você olha para o universo, menos clara é qualquer intenção proposital. Nessa nota otimista? Vamos precisar de... Espere. Você quer otimismo? Quando o asteroide chegar, sim. Ok, sim. Nós Temos pessoas que rejeitam o mundo da ciência e o asteroide está vindo em nossa direção, eles estarão fazendo várias coisas, certamente rezando. Eles fugirão do ponto de impacto comprando papel higiênico e água engarrafada. E se você tivesse cientistas e engenheiros ao seu redor, quando o asteroide chegasse, dizendo, como posso desviá-lo? Duas visões totalmente distintas sobre o próprio futuro. Então, se eu estou te chateando ao dizer que há um desastre que nos matará, eu gostaria de... dizendo que as inovações em ciência e tecnologia podem ser a única coisa capaz de nos salvar de nós mesmos. Você me animou. Isso é... Em uma sociedade livre, uma sociedade pluralista livre, onde a liberdade de expressão da religião é constitucionalmente protegida, que é uma parte fundamental do porquê a América era tão atraente para imigrantes de todo o mundo, cujas diferenças religiosas não eram apoiadas em sua cidade natal. nunca irei. Não cabe a mim dizer no que você deve ou não acreditar. O que eu vou dizer é que se você quer dizer que onde não entendemos as coisas é onde Deus reside, é onde Deus opera, o argumento de Deus das lacunas, porque me perguntam isso o tempo todo. O que existia antes do universo? Eu não sei. Deve ter sido algo, Deus. Então eles têm que encaixar Deus onde ainda não chegamos. Eu apenas digo que temos pessoas de alto nível trabalhando nisso. É uma fronteira atual. Ainda não chegamos lá. E dada a história da fronteira móvel, onde as pessoas anteriormente diziam, bem, Deus deve estar operando, já passamos muito disso. Essas explicações chegaram, e então não há motivo convincente para dizer que Deus fez isso, e depois meio que desistir e passar para o próximo problema. Meu problema com o Deus da lacuna é que, se você se sente assim, não deveria estar escrevendo o currículo de ciências de uma sala de aula, certo? É só isso, certo?
Porque se você fizer isso, estará minando o próprio processo do que é a ciência. Porque o princípio de Deus das lacunas é como uma filosofia da ignorância, enquanto a ciência é uma filosofia da descoberta. Essa é uma distinção importante entre ambos. E se você remover essa base para o que constrói a ciência, você está minando a capacidade de sua cultura, de sua nação, de competir tecnologicamente neste, o século XXI. Portanto, não é sem consequências ter uma conduta dessa maneira. 1000 anos atrás, o centro intelectual do mundo era Bagdá. Naquela época, a Policia da Europa estava ocupada esquartejando hereges. Bagdá estava aberta a todos os pensamentos na época, entre os anos 800 e 1100 depois de Cristo por aí. Se você olhar para os avanços que ocorreram nesse período, nesse local, inclui a invenção da álgebra. As palavras álgebra e algoritmo têm origem árabe. 2/3 das estrelas no céu noturno que têm nomes possuem nomes árabes. Como isso acontece? De onde vieram os direitos de nomeação? Veio do fato de que, naquela época, houve enormes avanços no Oriente Médio, em Bagdá em particular. Era desdobrado em engenharia, matemática, especialmente matemática, astronomia, navegação, fisiologia, e você diz, bem, por que é assim? Se você olhar o que estava acontecendo, eles estavam abertos a todas as linhas de pensamento, judeus, muçulmanos, cristãos. Naquela época, havia céticos, hoje chamados de ateus, que se reuniam à mesa para compartilhar ideias. Se você tem alguma filosofia que tem falhas, alguém vai encontrá-las e vai te desafiar nessas ideias. E o que acontece é que a conversa se intensifica. Você descarta o que não funciona e mantém o que funciona. Ao fazer isso, você realiza descobertas de forma rápida. E naquela época, naquele período, chegou ao fim. Se você ler livros de história, eles normalmente descrevem algo como o saque de Bagdá. Foi um período ruim para a cidade. E eles diriam, tudo chegou ao fim. Contudo, a cultura islâmica ressurgiu posteriormente. Em outras ocasiões, descobertas científicas e de engenharia não estavam envolvidas. Então ele perguntou, por que não? Você tem o patrimônio cultural, por que ele não reaparece? E então você tem que cavar um pouco mais fundo desde o saque de Bagdá e descobre que havia um clérigo muçulmano, Al-Ghazali, era o nome dele, que era para o Islã o que Santo Agostinho era para o cristianismo. Santo Agostinho estabeleceu as regras para ser um bom cristão em um período onde muitos praticavam o cristianismo de maneira própria. Ele era um estudioso religioso que codificou ensinamentos baseados em suas próprias leituras e disse a todos como se comportar, resultando no livro. Você segue isso, você é um bom cristão. Al-Ghazali disse que, se você seguir isso, você é um bom muçulmano. Naquele texto estava incluída a afirmação que ganhou influência socialmente, mas depois politicamente. Então ela tinha poder de influência. A afirmação dizia que a matemática e a manipulação de números eram obra do diabo. Toda a empresa desabou e nunca se recuperou. Não se recuperou desde então. Se você olhar para o número de muçulmanos que ganharam o Prêmio Nobel nas ciências, é 1. Número de judeus que ganharam o Prêmio Nobel, 1/4 de todos os prêmios Nobel em ciência foram ganhos por judeus. Quantos muçulmanos no mundo? 1,3 bilhões. Quantos judeus no mundo? No máximo 15 milhões. O efeito que a cultura de descoberta e aprendizado tem sobre o que se descobre sobre o mundo natural é extraordinário. Então, só porque você está fazendo descobertas não significa que seja para sempre. E eu vejo o século XX na América como um período de grande descoberta. Percebo forças operando contra isso no momento. Ao observar a história das consequências disso, vejo a América simplesmente desaparecendo em insignificância. Não é um penhasco, apenas uma ladeira. A cada dia você desce um pouco mais a ladeira. Mal percebe isso até que um dia você não consegue ver além da colina de onde veio e tenta se virar com o que tem aqui embaixo e então descobre que é o resto do mundo fazendo as invenções e não você. Você está atrasado, não lidera mais, nem está a par do que está acontecendo, está correndo atrás tentando alcançar. Qual é a sua religião pessoal ou o que é? Existe algum tipo de Deus para você, como existe um propósito dado? Que estamos apenas sentados neste ponto, no meio deste mar de estrelas.
Os humanos criaram um quadro mitológico que sempre envolveu muitas vezes envolve algum tipo de poderes espirituais superiores. E como toda cultura humana fez, à medida que isso desaparece, à medida que sabemos mais e mais e parece cada vez mais difícil provar que algo assim possa existir, onde isso nos deixa? Por conta própria, o que, na minha opinião, é muito mais responsável do que esperar que alguém nos salve de nós mesmos, em vez de fazermos o nosso melhor por nós mesmos. E se estivermos errados e houver alguém que intervenha e nos salve, tudo bem, isso é aceitável. Sou a favor disso, mas jogamos seguro, sabe? É a aposta inversa de Pascal. Direi outra palavra. A palavra Deus abrange uma enorme gama de diferentes ideias e você reconhece isso na maneira como você formulou a pergunta. Fugindo de um homem de pele clara e tamanho exagerado, com uma longa barba branca, sentado em um trono no céu e contabilizando a queda de cada pardal, para o qual não há evidências em minha mente. Se alguém tiver alguma, gostaria de vê-la. Para o tipo de Deus que Einstein ou Spinoza falavam, que é muito próximo da soma total das leis do universo. Seria loucura negar a existência de leis no universo, e se isso for o que você chama de Deus, então Deus claramente existe. E há diversos outros detalhes, como o Deus deísta, por exemplo, em que muitos dos pais fundadores deste país acreditavam, embora seja um segredo cujo nome pode não ser falado em alguns círculos, Arroy Fainant, um rei que não faz nada, o Deus que cria o universo e depois se aposenta, e para quem rezar é meio inútil. Ele não está aqui, foi para outro lugar, pois tinha outras coisas para fazer. Isso também é um Deus. Então, se você me perguntar se acredito em Deus e eu responder sim ou não, você não terá aprendido nada. Acho que estou pedindo para definir o seu, se tiver um. Mas por que usaríamos uma palavra tão ambígua? Isso te dá a liberdade de definir a palavra como você quiser, pois ela tem muitos significados diferentes. Para parecer concordar com alguém com quem você não concorda. Isso encobre as diferenças. Isso contribui para a lubrificação social. Mas não é um auxílio para a verdade. Na minha opinião. Portanto, acredito que precisamos de uma linguagem muito mais incisiva ao fazer essas perguntas. Eu acho que a essência do método científico é a disposição para admitir que você está errado, a disposição para abandonar ideias que não funcionam, e a essência da religião é não mudar nada. As supostas verdades são transmitidas por alguma figura reverenciada, e então ninguém deve fazer nenhum progresso além disso, porque toda a verdade é considerada em mãos. Minha sensação é que o modo científico de pensar, questionar, uma mistura delicada de incentivo criativo a novas ideias e o escrutínio mais rigoroso e cético de ideias novas e antigas, eu acho que esse é o caminho para o futuro, não apenas para a ciência, mas para todas as instituições humanas. Precisamos desafiar, pois estamos desesperadamente necessitados de mudança. O que é fé? É acreditar na ausência de evidências. Agora, eu não pretendo dizer a ninguém o que acreditar, mas para mim, acreditar quando não há evidências convincentes é um erro. A ideia é reter a crença até que haja evidências convincentes. E se o universo não cumprir com nossas predisposições, tudo bem, então temos a obrigação angustiante de nos adaptar à maneira como o universo... Então você avança para dizer que nego toda a religião porque não posso... Ela foi provada cientificamente. Não se vê isso. E o valor do religioso? Experiência e o valor de buscar experiências superiores. Deixe-me dizer. A religião lida com a história, com poesia, com grande literatura, com ética, com moral, incluindo a moralidade de tratar com compaixão os menos afortunados entre nós. Todas essas são coisas que eu endosso de todo o coração. Onde a religião se mete em problemas é nos casos em que ela finge saber algo sobre ciência.
A ciência na Bíblia, por exemplo, foi adquirida pelos judeus dos babilônios durante o cativeiro babilônico de 600 a.C. Essa era a melhor ciência do planeta na época, mas desde então aprendemos algo novo. Catolicismo romano, judaísmo reformado, a maioria das principais denominações protestantes não tem dificuldade com a ideia de que os humanos evoluíram de outras criaturas, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos com o Big Bang. Eles não têm nenhum Problema com isso. O problema surge com pessoas que são literalistas bíblicos, que acreditam que a Bíblia foi ditada pelo Criador do universo para um estenógrafo infalível e não possui metáfora ou alegoria. E a partir daí eles fazem suas escolhas políticas, econômicas e sociais, e científicas. E escolhas científicas, o que é parte do seu problema com essa ideia. Que por razões erradas faria as escolhas erradas sobre ciência. Isso mesmo. Então quem é mais humilde? O cientista que olha para o universo com a mente aberta e aceita tudo o que o universo tem a nos ensinar? Ou alguém que diz que tudo neste livro deve ser considerado a verdade literal e não se importa com a falibilidade de todos os seres humanos envolvidos na escrita deste livro? Ainda existem aqueles na ciência que dizem que a natureza requintada do universo, as leis requintadas do universo, são evidências de um designer, de um criador. Essa visão faz sentido para você? É muito tentador, eu quero dizer, queremos ser considerados como crianças, sendo cuidadas por um Criador onipotente, onisciente e benevolente. Eu quero dizer, pense em todas as incertezas, turbulências e terrores de nossa vida, que seriam menos aterrorizantes se isso fosse verdade. Mas aqui, se em algum lugar, é um caso onde não devemos acreditar porque queremos que seja verdade. Agora, se você olhar para Darwin, verá um caso em que era tão tentador dizer: encontrei um relógio. Isso requer um relojoeiro. Relógios não se montam espontaneamente. E agora encontro uma bolota. Ou um lula ou uma bactéria é muito mais intrincadamente e requintadamente montado do que um relógio. Aqui também deve ter havido um criador. É muito natural. Mas o que Darwin apontou é que existe um processo perfeitamente razoável, que é inevitável, que criará uma ordem requintada e enorme a partir do caos, dado tempo suficiente. Se pensássemos que o universo tem apenas 6.000 anos, não haveria tempo suficiente e a evolução seria um absurdo. Mas se, como de fato é agora definitivamente verdade, o sistema solar e a Terra têm 4,5 bilhões de anos, então há tempo suficiente para a evolução. E nosso senso de que ordem significa criador está errado. Finalmente, você pode dizer: olhe, você pode voltar o quanto quiser, mas, de alguma forma, a matéria do universo teve que vir de algum lugar e não foi isso que Deus fez? Mas isso só é verdade se o universo foi criado. Se o universo sempre esteve aqui, se o universo é infinitamente antigo, então não há nada para um criador fazer. A maioria de nós ficaria surpresa ao ouvir que o universo vai acabar um dia. E esperamos que o universo continue para sempre no futuro. Porque temos a ideia de que ele não continua para sempre no passado. Não estou dizendo que sei a resposta para isso. Esta é uma das questões mais profundas. Nós não sabemos a resposta. Precisamos manter a mente aberta, todos nós. Filósofos, cientistas, religiosos, na verdade, ninguém sabe. No entanto, a imagem geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão está correta. O que aconteceu antes disso? O universo estava desprovido de toda a matéria e então a matéria foi de repente de alguma forma criada? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que Deus criou o universo do nada. Mas, se desejamos perseguir essa questão corajosamente, devemos, claro, fazer a próxima pergunta: de onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta sem resposta,
Por que não economizar uma etapa e concluir que a origem do universo é uma pergunta sem resposta? Ou se dissermos que Deus sempre existiu, por que não economizar uma etapa e concluir que o universo sempre existiu? Não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aqui? Essas não são perguntas fáceis. A cosmologia nos coloca frente a frente com os mistérios mais profundos, com perguntas que antes eram tratadas apenas em religião e mito. Você está no prado e vê uma formiga subindo em uma lâmina de grama. Ela sobe e sobe. Se ela cair, ela volta para a lâmina e sobe novamente, sobe novamente. Ela cai e sobe, sobe e sobe até chegar ao topo da lâmina de grama. Você pode se questionar, por que raios a formiga faz isso? Que benefício a formiga obtém? Ela está procurando comida, um parceiro ou tentando voltar para casa? Será que está perdida? Respostas erradas. Na verdade, nenhum benefício é acumulado para a formiga. Bem, então, isso é apenas um acaso? Sim, é apenas um acaso cerebral. Um verme cerebral parasita, Dicrocelium dendriticum, que precisa entrar na barriga de uma vaca ou ovelha para continuar seu ciclo reprodutivo. O que ele faz? Ele se apossa de uma formiga que passa, sobe no cérebro da formiga e a dirige como um veículo todo-terreno pela lâmina de grama para um local onde é mais provável ser comido por uma vaca ou ovelha. Manipulação de hospedeiros por parasitas. Outro caso fascinante e muito similar. Toxoplasma gondii é um parasita que infecta ratos. E para continuar seu ciclo de vida, para se reproduzir, ele precisa chegar ao estômago de um gato. Bem, o que você faria se estivesse em um rato e quisesse entrar em um gato? Você transformaria o rato em Super Mouse. Torne o rato audacioso, destemido, para que ele corra a céu aberto. É isso que os ratos fazem quando estão infestados com Toxoplasma gondii. Assim, eles são mais propensos a serem comidos por um gato. O que temos nesses casos? Você tem um sequestrador, o parasita que infecta o cérebro e induz comportamento suicida em nome de uma causa que não seja a própria aptidão genética. Caramba, isso é assustador. Isso já aconteceu conosco antes? Não. Sim. Bem, eu quero lembrá-lo de que a palavra árabe Islã significa submissão. Significa rendição do interesse próprio à vontade de Allah. Mas o Islã não está sozinho. No cristianismo temos o mesmo tema. Nenhuma outra espécie, apenas nós somos os que podem viver por uma ideia, que podem morrer por uma ideia. Ideias não vermes sequestram nossos cérebros. São ideias que podem se copiar, que podem nos fazer copiá-las. Não apenas ensaiando-as em nossos próprios cérebros repetidamente, mas espalhando-as para nossos amigos, vizinhos e família, povoando o mundo com muitas cópias dessas ideias. E isso nos leva de volta ao ponto mencionado anteriormente sobre ideias não terem direitos humanos, porque acho que as pessoas pensam que quando criticamos a religião, estamos criticando pessoas que são religiosas, o que não poderia estar mais longe da verdade, porque acreditamos que elas também são vítimas. A palavra islamofobia se refere exatamente a isso. Muitos confundem críticas ao Islã com críticas aos muçulmanos. Na verdade, eles são as maiores vítimas do Islã. Eu acho que se pode dizer muito sobre uma pessoa, uma instituição ou uma sociedade, de acordo com se acredita-se que nós, a espécie, ou nós mesmos como indivíduos, estamos presentes aqui. Por causa das leis da biologia, em particular as leis da evolução por mutação aleatória e seleção natural, ou se estamos aqui por causa de um plano divino, muito depende de você aderir ou não a uma dessas Weltanschauung ou visão de mundo. E o subtítulo do meu livro sobre este assunto, que se chama Deus Não é Grande, é Como a Religião Envenena Tudo. Às vezes me questionam sobre isso, achando que usei esse subtítulo impactante apenas como tática de vendas. Perguntam o que realmente quero dizer com tudo.
Comida italiana? Sexo tântrico? Xadrez? O que você quer? E eu digo, na verdade, sim. Eu quero dizer tudo porque eu acho que o culto à fé e o instinto de adorar e nos prostrar, de praticar religião, ou tê-la praticada sobre nós, em outras palavras, é venenoso para tudo, porque nos ataca em nossa integridade mais profunda, íntima e essencial. Diz-nos efetivamente que não temos livre-arbítrio, que não temos o direito de decidir por nós mesmos o que é certo, ou não podemos distinguir uma ação correta. As pessoas me perguntam, sem notar o quão ofensivo é, como você teria moral sem Deus? Como saberia? Faço uma pausa aqui apenas para dizer, e acho que no campus de uma universidade nomeada em homenagem a Roger Williams, será facilmente compreensível, porque acho isso insultante. Uma das razões é esta. Se estou ouvindo isso de um dos praticantes de religião organizada, não vou conceder a eles a suposição que eles tão prontamente fazem em seu próprio favor, que eles já sabem por serem cristãos, ou muçulmanos, ou judeus, mais sobre moralidade do que eu. Não deveriam ser aqueles que praticam a religião organizada os primeiros a pedir desculpas nesse aspecto? Como ousam dizer que estou no território deles quando estamos falando sobre ética e moralidade? Não sou eu quem determina coisas como a mutilação dos genitais de crianças, por exemplo, que é, em todos os casos, um mandamento religioso. Não sou eu quem pede para que suicídio e assassinato sejam fundidos em uma única ação em nome de Deus. A comunidade de suicídio-assassinato é quase exclusivamente, não totalmente, mas quase exclusivamente baseada na fé e no temor a Deus. Como ousam presumir que não podemos falar sobre essas coisas sem uma licença de algum tipo de igreja? Eu recentemente nos Estados Unidos apenas declarei que ensinar criacionismo é abuso infantil, e eu acho que é... Ou seja, se você retém conhecimento ou faz qualquer coisa às crianças que as coloca em desvantagem competitiva como adultos, é abuso infantil. São formas leves de abuso infantil, mas é como reter medicamentos, reter conhecimento que mais tarde fará com que as crianças se tornem menos competitivas, porque a evolução é a base da biologia moderna e ensinar coisas que são basicamente mentiras, mesmo que bem intencionadas, é abuso infantil. Quero dizer, as pessoas não estão fazendo isso para serem más, mas estão prejudicando seus filhos. Especialmente, claro, dizendo às crianças que elas vão para o inferno, isso é definitivamente abuso infantil. É inapropriado, e os professores não só não deveriam estar fazendo isso, mas, na verdade, se estiverem, deveriam ser removidos, na minha opinião, porque o propósito da educação, como eu sempre disse, não é validar a ignorância, mas superá-la. Se você fosse um ser divino com uma colônia de formigas que criou em sua casa, pergunte a si mesmo o que o bom senso lhe diria sobre como tratá-las. Você se sentiria ofendido se essas formigas não o reverenciassem 5 vezes ao dia? E se elas não fizessem isso, se não olhassem para você ou não reconhecessem sua existência, você as destruiria? Não. Quero dizer, parece tão mesquinho. Então por que deveríamos acreditar em um Deus odioso, impiedoso, mesquinho, sadomasoquista, homofóbico e sexista? É simplesmente irracional. Não é sensato. Não há nada. E o ponto é, não quero destacar o Islã aqui, mesmo sabendo que ofendo algumas pessoas. mas o mesmo vale para o Deus de Moisés. Se você realmente acredita que as escrituras são literalmente verdadeiras, a moralidade apresentada é repreensível. Fé é realmente apenas acreditar em algo para o qual você não tem argumentos racionais nem boas evidências. William Clifford, que escreveu um belo ensaio sobre fé, usando como analogia um proprietário de navio que estava prestes a enviar para o mar um navio cheio de imigrantes. Este proprietário de navio que Clifford imagina está incerto se seu navio é resistente o suficiente para fazer a longa viagem para levar os imigrantes à nova terra. Mas ele pensa sobre isso e diz, bem, afinal, existe uma providência divina, e como poderia uma providência divina
permitir que essas boas pessoas que vão estabelecer seus futuros, homens, mulheres e até crianças, pelo menos as crianças inocentes de qualquer pecado, como ele poderia permitir que eles se afogassem a caminho do novo mundo? Então, terei fé em Deus e não vou me incomodar em inspecionar o navio para ver se é resistente, porque tenho fé que ele chegará à Austrália. Bem, é claro, como eu disse, sabemos que alguns navios não chegaram e nós culparíamos este proprietário do navio e diríamos que você não pode apenas ter fé dessa maneira. Você precisa verificar as evidências, você precisa olhar para isso. A fé do dono do navio teria arriscado vidas e, infelizmente, no mundo atual, a fé também coloca vidas em risco. Na verdade, a recusa da Igreja Católica Romana em tolerar o uso de preservativos, mesmo em regiões da África subsaariana, onde o risco de contrair vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida, é extremamente alto. Sem dúvida, não apenas colocou vidas em risco, mas custou talvez milhões de vidas humanas inocentes. Pagamos um alto preço pela fé religiosa de alguns líderes religiosos. A religião não nos é revelada. Ela não vem dos céus. Ela não vem do além. Ela não vem do divino. É feita pelo homem. E isso mostra muito bem que a religião é criada, inventada, imposta por uma espécie a meio cromossomo de distância do chimpanzé. Mostra! Não mostra! Eu sou... Vou falar com vocês esta noite sobre crença, especificamente o problema da crença religiosa. Nosso mundo foi balcanizado em comunidades morais separadas, temos cristãos contra muçulmanos contra judeus. A maioria das pessoas neste planeta, no momento, organiza suas vidas em torno de uma proposição fundamental de que Deus escreveu um de seus livros. Temos muitos desses livros à mão. Eles fazem reivindicações realmente incompatíveis sobre a natureza deste universo e a disposição de certos imóveis no Oriente Médio. Temos o casamento de crenças literalmente do primeiro século ou anteriores, literalmente filosofia da Idade do Ferro com tecnologia destrutiva do século 21. Isso, à primeira vista, deveria parecer insustentável para nós. Cada pessoa nesta sala tem mais acesso a informações e conhecimento científico e apenas o que agora é senso comum básico do que os autores da Bíblia e do Alcorão. Na verdade, não há uma pessoa nesta sala que já tenha conhecido alguém cuja visão de mundo seja tão estreita apenas pelo simples tempo em que apareceram na história como as visões de mundo de Abraão, Moisés, Jesus ou Maomé. E até que lidemos com esse fato e nos comprometamos honestamente com uma conversa do século XXI sobre as possibilidades de bem-estar humano, estaremos apenas à deriva e estaremos tentando descobrir se devemos aprovar leis sobre casamento gay e se devemos proibir a blasfêmia na Organização das Nações Unidas e se devemos permitir que jornais publiquem caricaturas sobre o profeta Maomé. E vamos apenas ficar perplexos com o incansável certezas de pessoas que obviamente estão mentindo para si mesmas. O fato de você ter cristãos tendo profundas experiências de paz, e você tem muçulmanos, e você tem ateus, e você tem budistas, prova que há um princípio mais profundo que deveria ser discutido de uma maneira não sectária, que não é mantido refém por literatura da Idade do Ferro. A primeira coisa que você quer fazer no espírito de honestidade intelectual é admitir a ignorância, não afirmar que, ao fechar os olhos, pode perceber sua identidade com todo o cosmos e chegar antes do Big Bang com suas intuições desprotegidas. Primeiro, a moderação religiosa é melhor que o fundamentalismo. Sem dúvida, moderados religiosos não jogam aviões contra prédios. Os religiosos moderados não baseiam suas vidas em profecias apocalípticas, o que é positivo. Mas a moderação religiosa tem alguns problemas reais. O primeiro é que ela dá cobertura ao fundamentalismo. Porque os moderados religiosos tornaram isso um tabu para criticar a fé. Eles querem que a fé seja respeitada.
Eles querem que todo o projeto de ser religioso, de ser identificado como cristão, muçulmano, judeu, seja respeitado. Que é impossível questionar este projeto básico, a sustentabilidade ética de criar uma criança para acreditar que ela é cristã em oposição a qualquer outra coisa. E sob o manto deste respeito, agora estamos impotentes para dizer as coisas muito duras e necessárias sobre o extremismo religioso que precisamos dizer, porque é tabu. Você precisa respeitar a fé. Onde mais em nosso discurso seguimos essas regras? Quando foi a última vez que alguém nesta sala foi advertido para respeitar as crenças de outra pessoa sobre história, geografia, engenharia ou medicina? Não respeitamos as crenças das pessoas, avaliamos seus motivos. Se meus motivos forem bons o suficiente, você acreditará no que eu acredito. Isso é ser um ser humano racional. Motivos são contagiosos. Se eu subisse neste palco e dissesse que o Holocausto nunca aconteceu, você não teria nenhuma obrigação de respeitar minhas crenças. Não respeitamos as crenças daqueles que pensam que Elvis ainda vive e fazem peregrinações loucas para Graceland. Essas pessoas não são convidadas a participar dos nossos conselhos diretores. Elas não se tornam presidentes de universidades. Quero dizer, isso é tudo muito bom, exceto quando você muda o assunto para Deus e então todas as apostas são canceladas, então o céu é o limite, você pode ter certeza sem nenhuma evidência e respeitado por isso. É tabu levar a conversa para a crítica de suas crenças ou adotar outra crença que realmente deveria ser, isso deveria ser apenas uma curiosidade para nós até vermos suas consequências no mundo. Que a ideia católica de que o uso de preservativos é de alguma forma imoral. Isso é uma ideia genuinamente absurda. Posso garantir que os poderes do cérebro humano são insuficientes para fornecer um bom argumento para isso. Mas mapeia isso na África subsaariana, onde literalmente milhões, algo como 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à propagação da AIDS. E o que você tem lá são ministros católicos literalmente pregando o pecado do uso de preservativos em aldeias onde a única informação sobre o uso de preservativos é a representação do ministério. Parece-me que o tempo de respeitar crenças desse tipo já passou há muito tempo. Isso é uma estupidez genocida. É uma negligência criminosa de um tipo que não toleraríamos em nenhuma outra instituição. No entanto, o Vaticano não pode ser criticado na medida em que deveria, porque é o Vaticano. E existe um tabu predominante em torno da crítica à fé religiosa? Estranhamente, a razão pela qual as pessoas se levantam em defesa de Deus não é que exista tanta evidência de que Deus existe, mas que acreditam que a crença em Deus é a única estrutura intelectual para uma moralidade objetiva. Agora, a sensação é que sem a convicção de que as verdades morais existem, que palavras como certo e errado e bom e mal realmente significam algo, a humanidade simplesmente perderá seu caminho. Esse é o medo, o qual eu também compartilho. Cheguei a acreditar que essa preocupação que muitas pessoas religiosas têm sobre a erosão da moralidade secular não é totalmente vazia. Uma vez falei em uma reunião acadêmica sobre esses temas e eu disse, como direi esta noite, que uma vez que entendemos a moralidade em termos de bem-estar humano, poderemos fazer afirmações fortes sobre quais comportamentos e modos de vida são bons para nós e quais não são. E eu citei como exemplo o sadismo e a misoginia do Talibã como um exemplo de uma visão de mundo que era menos do que perfeitamente propícia ao florescimento humano. Após minhas observações, entrei em debate com outro palestrante convidado. Nossa conversa se desenrolou mais ou menos assim. Ela disse, como você pode dizer que forçar as mulheres a usar burcas é errado do ponto de vista da ciência? Eu disse que acho claro que certo e errado se relacionam com o bem-estar humano. E é tão claro que forçar metade da população a viver em sacos de pano e espancá-las ou matá-las quando tentam sair não é uma maneira de maximizar o bem-estar humano.
E ela disse que essa era apenas a opinião dele. E eu disse, ok, vamos facilitar ainda mais. Digamos que encontramos uma cultura que literalmente removia os olhos de cada terceira criança ao nascer. Você concordaria, então, que encontramos uma cultura que não está maximizando perfeitamente o bem-estar humano? Ela afirmou que dependeria do motivo deles para tal ação. Depois que minhas sobrancelhas voltaram da parte de trás da minha cabeça, eu disse, ok, vamos dizer que eles estão fazendo isso por motivos religiosos. Digamos que eles tenham uma escritura afirmando que todo terceiro deve andar na escuridão ou algum absurdo similar. Ela disse que você nunca poderia dizer que eles estavam errados. Ok, e então você deveria saber, eu estava conversando com alguém que tem um profundo conhecimento em ciência e filosofia. Ela, na verdade, foi nomeada para o conselho do presidente sobre bioética. Ela faz parte de um grupo de 13 pessoas que aconselha o presidente Obama sobre as implicações éticas dos avanços em medicina, ciência e tecnologia. Ela acabou de dar uma palestra lúcida sobre as implicações morais da neurociência nos tribunais. Ela estava especialmente preocupada que poderíamos estar usando neuroimagem para detectar mentiras em terroristas capturados. Ela encarava isso como uma violação inconcebível da liberdade cognitiva. Então, por um lado, seus escrúpulos morais estavam muito bem calibrados para recuar do menor deslize percebido em termos éticos em nossa guerra contra o terror. Apesar disso, ela estava disposta a perdoar uma cultura primitiva por sua predileção em remover os olhos de crianças em rituais religiosos. Ela pareceu assustadoramente desligada do sofrimento muito real de milhões de mulheres no Afeganistão atualmente. Então, considero esse duplo padrão um problema. E, curiosamente, é justamente a erosão do bom senso que preocupa muitas pessoas religiosas. Espero que, ao final desta hora, fique claro que a religião não é resposta para este problema. A crença em Deus não é apenas desnecessária para uma moralidade universal. Ela é, em si, uma fonte de cegueira moral. As pessoas querem ser felizes. Elas sabem a diferença entre felicidade e sofrimento. Elas querem se sentir parte de uma comunidade. Elas querem se sentir melhor do que já se sentiram, e melhor do que já se sentiram antes. E elas notam constantemente que a vida torna isso difícil. As crenças que nos consolam sobre o que acontece após a morte são, obviamente, uma resposta a essa circunstância. E uma coisa que as pessoas descobriram para fazer é contar uma a outra uma história de que a morte é uma ilusão, que todos nós nos reunimos à direita de Jesus após a morte. Isso resolve para muitos, pois as pessoas estão muito apegadas a essa história. Mas essa história é realmente, tanto em seus produtos, quanto na maneira de chegar lá, a antítese da mentalidade científica e simplesmente não podemos confundi-las. Precisamos reconhecer quando mentimos para nós mesmos e para nossos filhos e entender a responsabilidade em fingir saber coisas que desconhecemos. Há um certo valor para a dignidade da vida humana e uma esperança e um significado que a religião dá, que permite às pessoas que estão no meio de uma depressão severa e não conseguem ver além de onde estão, que a religião pode dar às pessoas uma esperança ou uma crença em algo fora de si mesmas quando não encontram recursos dentro de si mesmas? Que significado você pode dar a alguém que não encontra nenhum significado humanamente dentro de si mesmo ou de outro ser humano que possa de alguma forma ajudá-lo? Os humanos evoluíram para encontrar propósito na vida. Um bom motivo para isso. Se as folhas estão farfalhando na África, você pode presumir que não há propósito nisso ou que pode haver um leão por trás. Aqueles que presumiram um propósito sobreviveram e se reproduziram. E assim, os humanos gostam de encontrar um propósito nas coisas. E muitas vezes, porque o mundo é violento e injusto, encontram a necessidade de esperar que haja algo melhor. E a religião certamente proporciona isso, mas isso não a torna consistente com o mundo do jeito que é. Você pode encontrar consolo, alegria, esperança sem religião. E claro, a resposta é absolutamente sim. Eu acho o fato de que o universo não foi criado para nós, que não se importa com o que nós e o que queremos ou desejamos. O fato de que estamos aqui por um curto período de tempo e logo iremos embora, torna cada momento mais precioso para mim. Então,
alegria, esperança, maravilhamento espiritual, que vem ao olhar uma imagem do telescópio espacial Hubble, vem da rejeição de tudo que a religião define. Então, é claro que a religião oferece A questão é a única maneira de conseguir utilidade para as pessoas? E a resposta é não. Eu preferiria obter minha realização espiritual de algo que realmente corresponda à realidade. Se outros têm necessidades diferentes, tudo bem, mas isso não é intelectualmente consistente. E a religião, nesse caso, se torna uma maneira de se anestesiar para fugir do seu problema com a realidade. É uma forma de obter conforto interior para não ter que enfrentar sua própria insignificância em um vazio ou quaisquer que sejam seus sentimentos existenciais. Qual é o problema em acreditarem em verdades, mesmo que pareçam benignas? Não há nada a ser ganho com isso, não importa o quão reconfortante possa parecer. Isso tem alguma utilidade? Que milhões de muçulmanos acreditam na metafísica do martírio? Quão útil é que os sunitas e xiitas no Iraque tenham diferenças religiosas tão profundas? Quão útil é que tantos colonos judeus acreditem que o Criador do universo prometeu a eles um pedaço de deserto no Mediterrâneo? Quão útil tem sido a ansiedade do cristianismo sobre o sexo nestas últimas 70 gerações? Aqui está a minha principal preocupação. Nossa capacidade para nos causar dano agora está se espalhando com a eficiência do século XXI. Ainda assim, em grande medida, continuamos definindo nossa visão de como viver neste mundo, a partir de literatura antiga. Este casamento de tecnologia moderna, tecnologia destrutiva e filosofia da Idade do Ferro é ruim por razões que eu acho que ninguém deveria ter que especificar, muito menos argumentar a favor. Ainda assim, defendê-las tem sido meu foco principal desde 11 de setembro de 2001. Naquele dia em que 19 homens piedosos mostraram à nossa nação piedosa o quão socialmente benéfica a certeza religiosa pode ser. O funcionamento do universo é fascinante. Na verdade, é espiritual. De fato, a espiritualidade da ciência é muito mais emocionante do que a espiritualidade da religião. E a razão é real. É absolutamente verdade que ciência e religião não fazem afirmações semelhantes sobre o mundo natural. Porque as afirmações científicas estão corretas, as afirmações religiosas estão erradas. Eles não podem ser semelhantes. Portanto, como Santo Agostinho e outros teriam apontado, a religião e a Bíblia certamente não devem ser lidas como ciência. É um erro ler a obra dessa forma, pois foi escrita antes de se saber que a Terra orbita o Sol. Embora Galileu seja celebrado hoje, é importante lembrar que a Igreja não estava interessada em sua ciência quando o excomungou. A ideia é que existem teólogos, e qualquer teólogo sensato deve aceitar o universo do jeito que ele é, e eles tentam, e é chamado de apologética por um motivo, para tentar e tornar a teologia religiosa consistente com o que sabemos, e o que sabemos está constantemente mudando. Mas o que nós sabemos contradiz praticamente tudo nas doutrinas das religiões organizadas do mundo. Então, como eu digo, a única coisa que resta é dizer que há algum propósito vago para o universo. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem, mas isso não acrescenta nada e certamente não é a base da ciência. Não é a base da moralidade e é apenas um conto de fadas. Não há propósito na vida, não há significado na vida, e isso é uma boa notícia. Não devemos desejar que a vida tenha um propósito ou significado, pois isso nos tornaria secundários. Estaríamos seguindo ordens de um oficial comandante ou de um proprietário de plantação sobre seus escravos ou algum chefe, e isso depreciaria nossas vidas ao pensar que havia um propósito na vida. Mas dizer que não há propósito na vida, que não há propósito final, não é dizer que não há propósito na vida. A vida é imensamente proposital. Nós, ateus, agnósticos e crentes, temos um grande propósito em nossas vidas, não imposto de cima, mas construído a partir de nossas próprias experiências, buscando resolver problemas e eliminar o mal. Talvez um de seus irmãos morra de uma doença rara e horrível. Vou dedicar minha vida a combater essa doença. Há um grande propósito significativo em nossas vidas, não vindo de cima. Isso nos diminui. Mas de nós, seres vivos lutando para atravessar e fazer sentido deste mundo em que estamos, todos vocês têm isso. Eu também tenho. A vida é muito proposital e significativa. Dizer o contrário não faz diferença. O que importa é que as pessoas estão sofrendo agora, não o propósito final.
O que nos importa são os propósitos e objetivos imediatos. A vida é imensamente significativa e não tente denegrir os ateus dizendo que vivemos vidas vazias e sem propósito. Além disso, a noção de causa, que é tão central para a religião, é potencialmente irrelevante. Porque, por exemplo, se o tempo começou com o Big Bang, não houve causa, porque causa e efeito requerem uma relação causal. Se o tempo começou com o Big Bang, então nossas leis, então nossa maneira de pensar sobre o universo tem que usar conceitos diferentes. Podemos não gostar, mas somos forçados a isso. E certamente a reação, por exemplo, ao meu último livro sobre o que entendemos por nada, as pessoas se opõem a ele porque não gostam. Mudar nossa definição de realidade é chamado de aprendizado, e é disso que a ciência se trata. Primeiramente, a religião prejudica e corrompe nosso senso de realidade. Ela nos encoraja a acreditar em afirmações implausíveis e inverificáveis baseadas na fé. Por fé, me refiro a acreditar em algo desproporcionalmente às melhores evidências disponíveis, simplesmente porque você quer. Mas antes de entrar nisso, tenho boas notícias para vocês. Eu estava conversando com Bill Gates, da Microsoft, mais cedo hoje, e ele vai dar 10 milhões de dólares para todos aqui se vocês votarem comigo nesta moção. Agora, claramente, vocês percebem que essa é uma afirmação absurda. Mas se eu tivesse dito a vocês que hoje eu estava conversando com o Criador do Universo e ele me disse que daria a cada um de vocês uma eternidade no paraíso se vocês fizerem o que eu digo, então alguns de vocês poderiam acreditar em mim. Muitas pessoas ao redor do mundo certamente acreditariam em mim. E isso é porque a religião corrompe nosso senso de realidade. Porque normalmente, quando avaliamos se acreditamos ou não em afirmações, o que fazemos é avaliá-las contra as evidências. Quanto mais improváveis as afirmações, proporcionalmente, mais elevamos o nível das evidências exigidas para acreditá-las. Mas com a religião, fazemos exatamente o oposto. À medida que as afirmações se tornam cada vez mais improváveis, abaixamos o nível de evidência que exigimos para acreditar nelas. E fazemos isso porque a religião nos encoraja a acreditar não apenas em afirmações improváveis, mas literalmente em afirmações incontestáveis. E então nos encoraja a viver nossas vidas com base nessas afirmações incontestáveis. E quando você compara isso com ideologias seculares prejudiciais, que também podem cair presas à fé e ao dogma, como o fascismo, ou o comunismo, ou o mercado livre não regulamentado, o que você percebe é que essas fé e dogmas eventualmente esbarram na realidade e percebemos que eles não estão funcionando. Mas a religião esconde sua testabilidade em uma vida após a morte imaginária. Por mais improvável que possa ser a afirmação que fiz anteriormente sobre conversar com Bill Gates, é certamente infinitamente mais improvável sugerir que um ser supremo criou um universo de 1.000 bilhões de galáxias, cada uma das quais contém 1.000 bilhões de estrelas como o nosso Sol, para que ele possa falar para um membro de uma espécie em um planeta e dizer-lhe para apedrejar um homem até a morte por recolher gravetos no sábado e depois engravidar uma virgem para dar à luz a si mesmo e depois dar a Maomé uma carona em um cavalo voador e depois aparecer no chapéu de Joseph Smith para vesti-lo com cuecas mágicas. E com base em reivindicações inverificáveis e absurdas como esta, Aziat Bibi está hoje definhando em uma cela de prisão no Paquistão, aguardando execução por enforcamento por supostamente blasfemar a religião de Maomé. A religião corrompe nosso senso de realidade, corrompe nosso senso de moralidade, e essas corrupções se combinam para prejudicar a sociedade e causar terrível sofrimento. Eu proponho a moção. Eu sugiro que, se soubéssemos metade do que sabemos agora, as religiões abraâmicas não poderiam ser fundadas nos dias de hoje, considerando o conhecimento atual sobre física, biologia e astronomia. A espécie humana tem pelo menos 100 mil anos de idade, possivelmente até 1/4 bilhão de anos. É necessário acreditar nisso para seguir uma religião abraâmica. Você precisa acreditar no seguinte, que vamos chamar de 100 mil anos, a humanidade nasce, não vive muito, morre principalmente no parto, morre de seus dentes, morre em guerras terríveis, fomes, pragas, morre de medo, porque não sabe por que existem vulcões, não sabe por que existem pragas, não sabe por que existem terremotos ou tsunamis. Medo, miséria, vergonha, terror, crueldade de todos os tipos. E durante os primeiros 97 mil desses anos, o céu observa assim. E então, após 97 mil anos,
Se decidir que não podemos deixar isso continuar, teremos que intervir. Mas apenas nas partes mais bárbaras e atrasadas do Oriente Médio mostraremos nosso rosto para pessoas que não sabem ler, que estão aterrorizadas, que são ignorantes, que vivem basicamente com e como animais. Agora, eu proponho que, seja qual for o caso, seja qual for a verdade, seja o que ainda temos para descobrir, e como Sócrates diz, a grande definição de sabedoria é ter alguma ideia de quão ignorante você é. Seja qual for o resultado, moralmente, cientificamente ou logicamente, isso não poderia ter sido o caso. Mantenho minha posição de que a religião é falsa. Algumas pessoas que eu conheço que são ateus dirão que gostariam de poder acreditar nisso. Pessoas que eu conheço que eram crentes dizem que gostariam de recuperar sua antiga fé. Sentem falta disso. Não entendo isso. Eu acho excelente que não haja motivo para acreditar nas absurdas proposições que acabei de lhe apresentar de forma bastante breve. A principal razão para isso, eu acredito, é que é uma crença totalitária. É o desejo de ser um escravo. É o desejo de que haja uma autoridade tirânica, inalterável e incontestável que possa condená-lo por crime de pensamento enquanto você está dormindo, que pode submeter você, que deve de fato submeter você a uma vigilância total, 24 horas por dia, todos os minutos acordados e dormindo de sua vida. Eu digo de sua vida antes de você nascer, e ainda pior, onde a verdadeira diversão começa depois que você está morto. Uma Coreia do Norte celestial. Quem quer que isso seja verdade, quem além de um escravo, deseja um destino tão horrível? Eu estive na Coreia do Norte. Tem um homem morto como seu presidente. Kim Jong-il é apenas chefe do partido e chefe do exército. Ele não é chefe do governo do estado. Esse cargo pertence ao seu falecido pai, Kim Il-sung. É uma necrocracia, uma tanatocracia. Está em um passo de uma trindade, eu poderia acrescentar. O filho é a reencarnação do pai. É a tirania mais repugnante, absoluta e sem coração que a espécie humana já evoluiu. Mas, pelo menos, você pode morrer e deixar a Coreia do Norte. O Alcorão ou a Bíblia oferecem essa liberdade? Não. Não! A tirania, a miséria, a posse total de toda a sua personalidade, a destruição da sua individualidade só começa no ponto da morte. Isso é maldade, um sermão perverso. Não quero que ninguém desespere. Temos consolações, como nossa própria solidariedade. Temos amor, temos literatura, temos nossos deveres uns com os outros. O que leva ao desespero é viver a única vida que se tem sendo ditado o que fazer por déspotas. E malucos e pseudocientistas que afirmam ter o direito de nos ordenar em nome de Deus. A humanidade tem que superar e transcender essa mais antiga de todas as tiranias. Ateus não dizem que sabemos que não há Deus. Dizemos ao contrário, nenhum argumento e nenhuma evidência. Já foi apresentado o que consideramos dissuasivo. Não há razão para acreditar em evidência ou argumento. Ontologia e ciência não são o mesmo. Quanto à vida após a morte, não afirmamos saber que ela não existe. Dizemos que não conhecemos ninguém que possa trazer algum motivo para pensar que existe. Essa é uma distinção muito importante, e é muito lamentável que você a perca. E lamento dizer, Inesh, que o perdedor imediato, em uma discussão sobre coisas das quais podemos e não podemos ter certeza. Nessas leis, onde a única certeza é o princípio da incerteza, o perdedor imediato, aquele que tem que deixar a ilha. Desculpe, Dinesh, novamente, é o que diz. Eu já sei tudo o que preciso saber. Eu já tenho todas as informações de que preciso. De fato, elas me foram dadas por um corpo sobrenatural. Quando ouço pessoas no ônibus dizendo que estão falando com Deus, fico sem saber como reagir. E vocês, o que fazem nessa situação? Você se aproxima mais dessa pessoa. Ou ao invés de pensar que você se afasta um pouco, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Há uma excelente razão pela qual a cláusula de estabelecimento da primeira emenda foi proposta pela primeira vez.
Ela não foi proposta apenas por pessoas como eu, que não iriam além do deísmo em sua atitude em relação à religião. Foi proposta por muitas pessoas que eram bastante devotas e que pensavam que não apenas o governo não deve ser corrompido pela religião, mas as igrejas também não devem ser corrompidas pela associação com o Estado. E eu acho que esse é um ponto moralmente igualmente válido. James Madison, o coautor do Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa e da Primeira Emenda e outras coisas que protegem nossa maravilhosa Constituição republicana secular, não achava que deveria haver capelães para abrir o Congresso, nem mesmo achava que deveria haver capelães nas Forças Armadas. Se você quer orar no exército, pode. Ninguém pode impedi-los. Mas não pagaremos para que orem por eles? Essas são perguntas muito difíceis, mas deve ser entendido que essas eram parte das visões muito urgentes dos redatores e dos pais fundadores. E é nossa responsabilidade estar discutindo isso muito seriamente agora, em um momento em que Hillary Clinton se juntou a alguma organização evangélica reacionária para tentar construir suas conexões baseadas na fé. John McCain, um episcopalista por toda a vida, disse este ano, me pergunto por quê, que ele é batista. E Barack Obama, senador Obama, foi pego em uma igreja grande boca, sinistra, ventania, rock and roll, show de horrores no lado sul. A religião está envenenando nossa eleição e nossa república democrática. E é hora de dizermos chega. Se você quer ser uma fraude, e um arrecadador de fundos, e um artista de extorsão, e um grande boca, e um etno-racista neste país, faça o seu melhor. Mas já passou da hora de dizermos que colocar reverendo na frente do seu nome não é uma conquista suficiente. Eles estão fazendo afirmações sobrenaturais, super-humanas e divinas. Eles afirmam saber o que Deus quer de você. O que Ele deseja que você coma, com quem durma, como, em que dias da semana consuma isto ou aquilo, e quais animais evite devorar. Eles dizem saber o que afirmamos ser incognoscível. Qual dessas afirmações é a mais plausível? Eles não admitem que afirmações extraordinárias envolvem evidências extraordinárias, por isso a evidência é algo tão casual para eles. No entanto, temos evidências extraordinárias que apresentei anteriormente sobre como nosso cosmos se originou e como nosso DNA foi encontrado sequenciado. E algumas dessas coisas são adoráveis de se contemplar. E algumas delas são bastante sóbrias, mas nenhuma delas requer um Deus. E você reflete novamente sobre o que eu disse sobre a morte de um Sol a cada segundo, sobre a iminente colisão das galáxias, sobre a rápida expansão desde a taxa do Big Bang. Você pode se perguntar se tudo isso não tem um propósito. Não tenho conhecimento suficiente para afirmar, mas posso dizer com razoável certeza que não acredito que toda essa vasta destruição criativa tenha ocorrido para que uma espécie de primata em um pequeno planeta pudesse ouvir o Papa dizer que a síndrome da imunodeficiência adquirida pode ser ruim. Mas os preservativos são piores. Pergunto a vocês, o que poderia ser mais autolisonjeiro, patético e supersticioso do que isso?